Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Queria primeiramente agradecer o Jefferson pelo convite, estar participando aqui do Café com Noronha, compartilhar uma palavra para você que está nos assistindo nessa hora, uma palavra para abençoar o seu dia, a sua vida, que possa frutificar, que você tenha um ótimo dia. Eu vou estar lendo a palavra no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa palavra está tratando de uma palavra de fé, que está no livro de Hebreus. O livro de Hebreus vai tratar muito dessa questão de fé. E o que eu queria dizer sobre fé? Que para a gente aceitar o Evangelho, para a gente confessar Jesus como nosso único Deus e Salvador, é preciso fé. Deus vai dizer que sem fé é impossível agradá-lo. Por que eu trouxe uma questão de fé? Para compartilhar um pouco da minha conversão também. Um dia eu estive dentro de uma igreja e fui até a frente e confessei Jesus Cristo como único Deus e Salvador da minha vida. Mas o que nós vemos acerca de fé? Muito se fala, muito se pega, mas é bom a gente esmiuçar um pouco o assunto. Alguns autores, teólogos, cientistas, eles vão dividir as perspectivas de ética e moralidade. E a gente poderia dizer que a moral seria um conjunto de regras. Mas e a ética, então? O que seria a ética? A ética, segundo alguns autores, ela é como uma universalidade. Ela é uma ciência, e dentro dessa ciência você abrangeria a moral. Então, a ética, ela cuida dessa moralidade para a humanidade de forma em geral. E a moralidade seria um conjunto de regras, de subgrupos. Dentro de uma sociedade, por exemplo, a gente tem o conjunto cristão, a gente tem outras práticas de vida. Né? Cairíamos na cosmovisão, que o Jefferson traz muitos vídeos aqui no Café com Noronha. Então, cada um tem a sua cosmovisão, o seu modo de encarar a vida, o seu modo de interpretar a vida. Eu conversava recentemente com um amigo meu e ele dizia que evangelizava, um conhecido nosso, e ele dizia que não ia à igreja porque, segundo ele, os cristãos da casa dele têm práticas que ele não considera boa, que ele não considera louvável. E se você ver bem, muitas pessoas vão apresentar esse tipo de argumento. E na minha humilde opinião, esse tipo de argumento é um argumento muito fraco para você decidir se essa prática de vida, se toda essa crença, esse Deus ou qualquer outro tipo de prática, seja ateísmo, seja qualquer outra prática que você adote para a sua vida, é um argumento muito fraco. Então eu me perguntava, mas será que essa pessoa sabe o que é o cristianismo? Será que essa pessoa sabe quem é Deus? Ela sabe de onde surgiu o cristianismo? Ela conhece o berço da religião, que são as religiões mais importantes, de onde vão difundir todas as outras, o judaísmo, o hinduísmo, o cristianismo. E a gente percebe que o mundo no dia a dia, a sociedade no dia a dia, os afazeres, os nossos trabalhos, cuida da família, e você passa tantas horas na rua trabalhando, os seus problemas. É tanta coisa para nós fazermos, tanta coisa para nos preocuparmos, que a gente se sente lesado. A gente trabalha, ganha pouco e a gente se sente lesado. Então a única coisa que nós queremos fazer quando a gente chega em casa é descansar. A gente quer usar esse momento para o nosso prazer. A gente quer assistir televisão, a gente quer jogar bola, a gente quer jogar videogame, a gente quer tomar cerveja, a gente quer se reunir com os amigos. Não há nada de mal nessas coisas. O problema é que elas nos cegam para aquilo que realmente é importante para a nossa vida. Como uma pessoa pode decidir se o evangelho é bom ou não sem conhecê-lo? Na minha opinião, a gente deveria e teríamos uma sociedade mais saudável se nós nos apegássemos a aprender esses estilos de vida. Entendeu? Aprender o cristianismo, os fundamentos do cristianismo. E então ver se ele é válido ou não para mim. Assim eu teria argumentos bem fundamentados para dizer isso. Estando corretos ou não, né? Isso é outras questões. Alguns vão defender suas posições, outros vão defender outras posições. É outra questão, mas pelo menos teríamos argumentos bem fundamentados
porque em todos os lugares, não só na igreja, não só praticantes do evangelho, mas no nosso trabalho, na nossa família, nós vamos encontrar pessoas que no nosso julgamento têm práticas boas e práticas ruins. Pessoas que fazem fofoca, pessoas que falam mais de nós. Isso é normal, nós não vamos deixar de ir nos outros lugares por conta disso. Então, porque muito se diz de que não é cristão, não vai na igreja por conta disso. E por que eu estou dizendo essa questão? Porque a fé, ela passa a ser para o cristão como uma virtude e não como um conjunto de moralidade de regra. Por quê? Se você tem ela como uma regra na sua vida, quando as coisas não saírem conforme aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos, provavelmente essa fé ela irá se esvair. Essa fé ela irá se perder. Isso é muito comum nós vemos na igreja, é muito comum nós vemos entre os irmãos que quando as coisas apertam, quando as coisas não saem como nós desejamos, como nós gostaríamos, nós perdemos a fé porque a fé era uma fé rasa. Era uma fé como simplesmente uma peça de um conjunto de regras que nós aderimos ao entrar nesse grupo. E desse jeito a fé não vai funcionar. Porque não é porque nós se tornamos cristãos ou porque nós fomos à igreja, porque nós temos comunhão com Deus, que a vida deixará de apresentar adversidades, não. Às vezes até pelo contrário, algumas vezes passa até a apresentar mais. Vai do momento, da fase, a vida é assim. Você pode estar em qualquer lugar. É uma ilusão você acreditar que vindo à igreja, sendo participante do corpo de Cristo, você não terá adversidade. Como é uma ilusão você acreditar que saindo da igreja também você não terá, em todas as circunstâncias da sua vida, se você parar para pensar, você vai ver que você enfrentou muitas e muitas dificuldades. As dificuldades que levam a um momento bom e do momento bom para outra dificuldade, assim vai, é natural da vida. E isso é comum à vida do ser humano. Então, se você tem ela como um conjunto de regras, provavelmente ela vai se esvair, porque você vai se decepcionar. Mas quando a fé é trazida como virtude para o cristão, o cristão decide aquilo, ele escolheu aquilo verdadeiramente, aquilo se assentou em seu coração. Ele tem a certeza de que Deus é com ele, que ali é o lugar dele. Então, a fé, dessa maneira, ela irá suportar as adversidades. Você vai passar por momentos ruins e você continuará mantendo sua fé. Você continuará ali em comunhão com Cristo, você continuará presenciando os cultos, talvez sim, com um emocional que varia, lógico, triste, ninguém vai ficar sorrindo no momento de tristeza, né? Isso faz parte, o cristão pode chorar, o cristão pode sorrir, se alegrar nos momentos alegres, se entristecer, isso é comum a todos, nós não podemos negar o sentimento, nós não podemos negar a emoção. Mas a fé como virtude é assim. Como virtude, ela vai superar os obstáculos. Você vai conseguir enfrentar os obstáculos. Porque é assim, quando eu me converti também, eu passei muita dificuldade, como hoje também passo. É natural na vida do cristão. Na minha vida, antes de chegar ao cristianismo, a minha vida não me agradava, o modo que eu vivia já não me satisfazia mais. Eu percorri alguns caminhos que não eram agradáveis para mim. E um dia eu entrei numa igreja, como já disse, e aceitei Jesus. E dali para frente a minha vida mudou. Hoje, para mim, eu vivo uma vida saudável, uma vida contente, na minha casa, no meu lar, na minha família, feliz pela comunhão e pela intimidade com Deus. Mas eu também passei por momentos de dificuldades, e esses momentos de dificuldades vieram porque eu acreditava que no momento que eu me cheguei a Deus, tudo aquilo que eu esperava, tudo aquilo que eu desejava, Deus iria fazer. E não é assim. Não quer dizer que Deus irá ou não fazer, mas não é da forma como nós esperamos. Muitas das vezes Deus tem outro plano. E você vai ver ao decorrer da sua caminhada que Deus preparou o melhor para você. Nós precisamos crer quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos tomar as promessas do Senhor para nós e ter certeza de que Deus já as viu. Porque Deus é onisciente, Deus é fiel por natureza. Aquilo que ele falou não tem como voltar. Se ele falou, se ele prometeu, e a palavra está repleta de promessas para os seus filhos, e nós devemos tomar posse disso. Então eu vim aqui compartilhar essa palavra,
Porque a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. É a certeza das coisas que se esperam que Deus nos prometeu. E a convicção de fatos que não se veem, de que Deus é real, de que Deus existe, as suas promessas são reais, porque ao longo da caminhada do cristão ele vai vendo as promessas se cumprindo, ele vai vendo Deus cuidando, Deus participando da sua caminhada. Então, quero dizer para você, para que você fortifique, para que você peça a Deus que a sua fé desenvolva, que a sua fé amadureça. E Deus se torna real a partir do momento que nós vemos Ele na vida dos irmãos. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos sentir. Então nós vemos Deus na vida de cada irmão. Você vê o fruto do Espírito Santo na vida de cada irmão, e essa é a certeza daquilo que não se vê que está falando aqui, né? Então Deus é real porque eu vejo Deus operando no meio da igreja, eu vejo Deus operando em nossas vidas. Se você colocar a sua vida na mão de Jesus, você vai ver Deus operar na sua vida. Muitas das vezes, muito mais daquilo que você espera. Muitos irmãos compartilham conosco as suas vidas, as suas caminhadas, as suas vitórias. E você vê o quão Deus é maravilhoso. Então, que nesse dia você possa guardar essa palavra, que você possa abrir seu coração, que essa palavra possa frutificar na sua vida. Você que está tomando seu café, talvez você esteja almoçando, jantando, vendo essa palavra, que Deus venha te abençoar, que Deus venha tocar na sua vida, no seu coração, e que nós venhamos cada dia mais nos debruçar sobre a palavra e aprender um pouquinho mais com ela. Te agradeço pela oportunidade de deixar eu entrar na sua casa, que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, que Deus te abençoe.